Bom dia. Hoje a nossa aula vai ser sobre valor semântico das conjugações e valor semântico em geral, tá bom? Já vou compartilhar com vocês. Todo mundo vendo? Sim. Tá bom. São só vocês? São só... Quem tá na reunião hoje? Tem 8 pessoas. 8 Mas pessoas. só eu, a Beatriz e o Ricardo tá respondendo. Só os guerreiros de sempre. E a Júlia Miranda. A professora. Oi. Só os que sei. Pode falar. Não era nada, não. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Valor semântico das conjugações. O que é semântico? O que é valor semântico? A semântica, ela é sobre o sentido, sobre o que é, sobre o significado. Então, toda vez que a gente falar sobre o que é semântica, a gente está falando sobre o que é o sentido, qual que é o significado, tá bom? Tá. Aí, aqui, alguém falou alguma coisa? Não. O barulho de fora tá atrapalhando vocês? Não. Eu não tô Então, vendo tá nada. Então, vamos lá. Os Não dá para escutar conectivos... absolutamente nada. Ah, que bom, então. Quando eu atrapalhar, vocês avisem, tá? Porque tá mexendo aqui na minha casa, daí tá fazendo barulho. Então, vamos lá. Os conectivos como conjunção, preposição, advérbio e locuções adverbiais, tá? Isso que a gente vai estudar. Adição. Fui à casa da Júlia e do Marcos. Esse "e" aqui, ele é uma preposição de adição. Por quê? Porque está somando Júlia e Marcos. Não foi só Júlia, não foi Júlia somente. Tá? Professora, eu acho que é... Desculpa, eu falei que é preposição, né? Eu falei errado. É. Esquece que a professora falou errado, e não é preposição, tá? É uma conjunção aditiva, porque não tá somente Júlia, é Júlia e Marcos. Então, o ezinho aqui, ele dá a condição de quê? De adição, porque não é nenhum e nem outro, são os dois, tá bom? Então, adição é da palavra soma, derivado, tá? Tá. Conformidade. Faço tudo conforme você quer. Então, o que é a conformidade? Em concordância, né? É de acordo. Concordar. Isso, concordar. Então, faço tudo conforme você quer. Faço conforme foi pedido na instrução. Então, é de acordo, tá bom? Proporção. Tanto mais faz, tanto menos é reconhecido. Então, o tanto aqui, ele tá como proporção, porque tanto um quanto o outro, ou tanto os dois, entendeu? Então, ele tá na proporção do que é. Então, tanto mais faz, então, quanto mais faz, menos é reconhecido, ok? Ok. A conjunção de tempo. Quando a professora chegar, guarde o telefone. Então, quando é um tempo, é no momento, quando ela estiver em sala, é no momento em que a professora chegar, tá? Então, é de tempo. Essas são algumas palavrinhas, tá? Nós temos mais palavras que
para que vocês possam verificar a existência de tempo, proporção, conformidade. Sempre tem que fazer a leitura da frase como um todo, prestar atenção no como um todo, porque olha só, quando a gente estuda valor semântico das conjunções, a gente está estudando a semântica. Lembra que eu falei? A semântica é o quê? Sentido, significado. Então, como que você vai conseguir identificar? Sentido, significado. Como que vai conseguir identificar? Prestando atenção em toda a frase, né? Como que a gente identifica aqui que é uma conjunção aditiva? Quando não fala de uma pessoa, mas duas pessoas. Isso, mas como que a gente identifica nessa frase? Através do e, né? Quando é um ou quando é outro. Não é quando. É soma de um e outro, certo? Aí, veja só, aqui na 6, na 5, desculpa, ó, temos o e novamente. Só que esse e é o mesmo e da 1? Não. Não é o mesmo, né? Mas é o mesmo e, certo? É a letra E. Mas não é o mesmo. Mas aqui a semântica é diferente. Por quê? Porque o significado é diferente, certo? Aqui o e comporta-se como consequência. Porque, ó, vamos ler a frase. Mexe-se e eu retiro. Então, se você mexeu, qual que é a consequência? A consequência é que você leva um tiro. Oi? A consequência é que você leva um tiro. Isso. Então, essa é a consequência. Então, esse E aqui está tendo outro valor do E ali de cima. Do E de adição, tá? Então, vocês têm que prestar atenção na frase. Vocês têm que ler a frase como um todo. Aqui, ó, adversidade. O que é adversidade? É o que é contrário. Sempre que houver a palavra adversidade, ela vem de adverso, que significa contrário. Aí, olha só a frase. Faço tudo e não vejo nada pronto. Se uma pessoa está fazendo tudo, é porque tudo tem que estar pronto, certo? Certo. Só que se ela não está vendo nada pronto, ela está vendo o quê? O contrário. Então, veja só, o E aqui, agora ele tem outro valor. Valor de adversidade. O que é adversidade? Valor de contrário, né? Então, se a pessoa está fazendo tudo, a consequência correta seria ver as coisas prontas. Só que ela não consegue ver as coisas prontas. Então, ela está vendo o valor contrário. Então, o E tem o sentido, valor semântico contrário. Ok? Alternativa. Ora trabalha, ora estuda. Então, o que é esse hora? Uma hora ela está trabalhando e outra ela está estudando. Todo mundo é assim. É que vocês ainda são jovens e não estão trabalhando ainda. Mas nós que somos adultos, infelizmente, a gente cresce e fica adulto, tem que trabalhar. E tem que estudar junto, porque nunca a gente para de estudar. Vocês sabiam disso? Sim. Então, a gente nunca vai parar de estudar. A gente só vai acumulando mais coisas para fazer. Aí, quando a gente fica mais velho, a gente tem que trabalhar e estudar. Aí, depois, a gente
casa e trabalha, estuda, tem o marido, a esposa, aí tem os filhos, tudo continua. E junto com o estudo a gente nunca pode parar e nunca pode largar, tá bom? Tá bom. E cada vez piora o estudo, porque daí a gente vai estudando mais, vai aprendendo mais, as coisas vão ficando mais difíceis, tá? Porque isso aqui é difícil hoje. Amanhã ou depois, quando vocês já tiverem aprendido a matéria, outra coisa vai ser difícil, porque é outra coisa que vocês vão estar aprendendo, tá bom? Mas sempre vai ter alguma coisa difícil? Sempre vai ter, porque sempre vocês vão estar aprendendo algo novo. Então, quando você está aprendendo algo novo, aquilo no começo parece um pouco difícil, mas com estudo, dedicação, empenho, aí aquilo vai acabar sendo fácil, tá bom? Oi, Natália, vai ter que sair? Tudo bem, não tem importância, tá? Assiste a aula depois, não esquece. Então, vamos lá retomar. Comer o chocolate ou o sorvete. Então, também é alternativa. É uma coisa ou outra coisa, tá? Ou ela vai comer o chocolate, ou ela vai comer o sorvete. Ou ela vai trabalhar, ou ela vai estudar. Tá bom? Tá bom. Isso tudo é alternativa. Valor alternativo, né? Então, 8, causa. Como estou doente, não vou à festa. Então, também aqui na causa tem um valor de ação e de consequência. Veja bem, o como aqui, ele está dando a causa, né? Uma explicação da consequência. A consequência é não vou à festa. Por que não vou à festa? Porque estou doente, né? Como estou doente, eu não vou à festa, certo? Aqui, conclusão. Comeu chocolate, pois acabou o leite. Então, ele está explicando aqui na conclusão, tá? Ele comeu chocolate porque acabou o leite. Aí, lembra do porquê? Qual que é o porquê que a gente tem que usar aqui na conclusão? Por que motivo? Então, mas qual que é esse porquê? Porque junto com acento. Será que é com acento? Será que é com acento? Tá quente. Não. Sem acento, né? Lembra que sim, quando a gente... Mas eu estudei isso, eu sei. Oi? É que eu já estudei isso, aí por isso que eu sei. Porque sem parado e sem acento é para perguntas. Porque sem separado e com acento é para perguntas no final da frase. Porque junto, sem acento, é para respostas. E porque... O outro porque eu não lembro. Isso mesmo. Explicou certinho, é isso mesmo. Então, é com acento. E quando é sem acento, é como? Sem acento é É resposta, né? Lembra? É. Isso mesmo. Condição. Estaria pronta se você não tivesse me atrasado. Então, o que é o ser aqui? É a condição, né? Se a pessoa não tivesse atrasado ela estaria pronta, certo? Certo. Comparação. Anda como a mãe. Olha só, o como aqui de novo e o como aqui em cima. Pausa. Um é causa e outro é comparação. Como que a gente vai saber quando é causa e quando é comparação?
Quando Quando está com o sentido da frase ou não? isso, É. quando a gente entende o sentido da frase, a gente tem que verificar a frase para poder entender qual é o sentido, qual é o valor semântico da palavra. Então, pode ser que a mesma palavra tenha vários outros valores semânticos. A gente não teve 3 exemplos aqui do E? Um exemplo como consequência, segundo exemplo como adversidade, e o terceiro exemplo como adição. E a gente identificou só através do valor semântico. A mesma coisa na relação da comparação e na relação da causa. Um é causa, outra comparação. Por quê? Porque o valor semântico dele na frase mudou. Ok? Anda como a mãe. Anda como a mãe. Em comparação, a forma como a filha anda ou o filho é igual à forma como a mãe anda. Então, é da mesma maneira, ok? Explicação. Fica, pois ela vai precisar. Então, ele está falando uma ação, verbo ficar, e explicando que alguém vai precisar. Então, qual que é o valor do pois? Olha o pois de novo, ó. Aqui ele está como conclusão e aqui como explicação. E é a mesma palavra também. Exercícios, continuam os exercícios. Preparamo-nos para os festejos. Esse para aqui é o quê? Finalidade. Finalidade, né? Por quê? Porque tem uma finalidade. De quê? De festejos? Oh, peraí. É de festejos mesmo. Por que que tem que se preparar? Qual que é a finalidade de prepararmos? É festejar. Festejar. Isso mesmo. Ainda há pessoas que não trabalham por falta de qualificação. O que é esse por? Uma causa. É a Por causa. causa, né? Por que que há pessoas que não trabalham? Porque não tem qualificação. Por causa que não tem Isso. qualificação. Então, tem uma causa das pessoas não trabalharem. E a causa é a falta de qualificação. 3. Os namorados falavam-se por vídeo. Então, Modo. por vídeo, por, é modo, meio, é a forma como eles se falavam. Eu estou dando aula por vídeo, veja bem. Então, o modo como estou dando aula é por vídeo. Ou por de novo. Viajamos por vários lugares. O por é lugar. Isso, valor de lugar. Porque são vários lugares. Viajamos por onde? Por lugares. Sairei com amigos. Companhia. Companhia. A companhia. Companhia, né? Mas seria no sentido também de adição. Não seria no sentido de adição, seria mais no sentido só de companhia mesmo, né? De acréscimo aqui, porque está acrescentando amigos. 6. A moça caminhava com pressa. Com medo. Modo, né? Li errado. Porque o modo como ela caminhava era com pressa. Olha só, aqui tem o mesmo sentido, esse com e esse por. Porque, ó, os namorados falavam-se por vídeo. Qual é o modo que eles se falavam?
Por vídeo. Vídeo. A moça caminhava com pressa. Qual que é o modo que a moça caminhava? Com pressa. Isso mesmo. Amanhã, Flamengo jogará com o Remo. Onde que tá? O que é esse com aqui? Oposição. Oposição. Porque um jogará contra o outro, certo? Certo. Isso. A idosa bateu-lhe com a bengala. Olha só, olha o meio aqui de novo. Qual foi o modo com que ela bateu? O meio utilizado? Com a bengala. Com a bengala. Isso mesmo. Com certeza iremos à praia. Afirmação. Afirmação, com toda certeza. Ele age como o pai. Comparação. Comparação. Porque a forma como ele age é da mesma forma que o pai age. Lembra que a gente teve comparação aqui em cima também? Com a mãe. Com a mãe. Cadê? Aqui, ó. Anda como a mãe. Também é comparação. Assim como ele age como o pai. Olha só, eu fiz uma frase de comparação agora. Como estivesse chovendo. Como estivesse chovendo, não saí de casa. Causa e consequência. Causa e consequência, certo? Por quê? Não saiu de casa, por quê? Porque estava chovendo. Então, se está chovendo, não sai de casa. Causa e consequência. Faz tudo com disposição. Ele faz tudo com o quê? Qual é o modo com que ele faz as coisas? Com disposição. Disposição. Os siris andam de lado. O que é siri? Siri é um animal. Isso. Igual o siri cascudo do Bob Esponja. Vocês assistem Bob Esponja? Eu assisto. Ou é muito velho para vocês? Porque Bob Esponja é de quando eu era criança. Meu sobrinho assiste de vez em quando, mas eu não assisto. Às Então vezes eu tá. assisto. Importante é vocês saberem o que é siri. Então, os siris andam de lado. É aquele animal marinho, né? Eles De andam modo. de lado. Então, o D aqui tem valor de modo, porque é a forma como ele anda. Bebi 2 copos de suco. O que bebeu? O suco. Suco, né? Então, o que é o suco? É a matéria. Matéria. Né? Isso. Estou sob a mesa. Lugar. Isso. Porque estar sob a mesa é estar onde? Em cima da mesa. Isso mesmo. Parabéns. Chorava de dor. Consequência e causa. Consequência e causa. Consequência e causa, né? Por que ela chorava? Dor. Mas o que é a consequência? Você viu que a consequência veio antes ou agora? Sim. Porque aqui, ó, Dor não é consequência. prestem atenção, ó. Aqui, a causa vem antes e depois a consequência. Aqui, a consequência veio antes. Por quê? Porque a causa é a dor. Então, não importa a ordem, tá? Vocês têm que entender o valor semântico lendo a frase. Então, tinha como ela chorar sem ter nada? Não. Não. Então, a causa é a dor. Mesmo que a causa na frase esteja depois. Certo? Certo.
O livro é de Paulo. Posse. Quem que é o livro? De Paulo. Então, indica posse, certo? Partiu de manhã. Qual o tempo que ele partiu? De manhã. De manhã. Manhã. Dia de manhã. Matutino. Isso mesmo. Veio de táxi. Moto. Modo. Porque é como ele veio, qual o modo que ele veio? De táxi. É, de táxi. Isso mesmo. A persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Caso seja condição. A gente ouve bastante isso na TV, né? Em Sim. propaganda. Né? Sim. Então vai, a persistirem os sintomas. Então esse A é o quê? Condição. Condição. Isso, Caso C. condição. Por que condição? Então, pera, no caso. Não, Que é condição de persistir os sintomas, né? Sim. Quando o médico deverá ser consultado? Na condição dos sintomas persistirem. Certo? certo. Vamos lá. O filho puxou ao pai. Conforme e comparação. Isso são dois valores, né? Sim. Porque ele é igual, então ele é conforme o pai, e é uma comparação também. Porque um parece o outro. Certo? Certo. Hoje à noite estarei em casa. Lugar. No em. Lugar. Porque onde ele vai estar à noite? Em Casa. Em casa. Casa. Apresento o tema em 15 minutos. Tempo. Tempo, professora. E olha só, em e em. Como que identifica? Com a coerência da frase. Valor semântico da frase. Isso mesmo. Deixa eu só. Lembra da vírgula que a gente já estudou? Vocês querem dar uma lida em vírgula, alguma coisa? Não. Não, né? Depende, né? Ainda está bem ciente. Eu acredito que eu vou passar uma revisão para vocês sobre isso, porque é bem importante. Tá. Mas isso aí eu vou passar depois que a gente terminar. Depois que eu falar A algumas gente outras... pode fazer depois do intervalo? Não, outra aula. Preparar outra aula para revisar os acentos e aquelas outras coisas que a gente já estudou antes sobre a formação do texto mesmo, tá? Isso aqui também. Será que eu perdi? Eu acho que é para cima, professora. Professora, é para cima. Era só um pouquinho. Eu vou continuar no valor semântico, entendeu? Depois eu vou voltar naquele outro assunto. Esse é o que a professora deu ontem à tarde? Quero o valor semântico.
Gente, não é possível. Não achou, professora? Achei. Isso aqui mesmo. Vou continuar no valor semântico, tá? Para depois a gente conseguir fazer a revisão, tudo certinho, porque vou terminar primeiro esse conteúdo. Então, erros frequentes dentro da semântica. Lembra que a gente falou que semântica é sentido? Certo? Então, norma culta, exemplo. 1. Ainda vive às custas do pai. 2. Ainda vive à custa do pai. Qual é a correta? 1 ou 2? Eu acho. Eu acho que é Acho que é um. Eu acho que é Veja um, bem, professora, mesmo. a gente fala muitas vezes errado no plural, né? Só que, ó, qual que é o sentido que ele quer falar? Quando a gente fala assim, que alguém vive à custa de alguém, Depende daquela pessoa, né? a gente fala que ela depende financeiramente daquela pessoa, certo? E depender financeiramente é no singular. Então, quando a gente fala ainda vive à custa do pai, a gente tem que falar no singular. Olha só. Se estiver no sentido de dependência financeira, fica no singular. Então, quando a gente está falando em outros sentidos ou vários sentidos, aí a gente usa plural. Caso contrário, quando for em questão de dependência financeira, aí fica no singular. Certo? Então, as duas frases estão corretas. Mas qual é o sentido que você quer dar para a frase? Que alguém vive que precisa financeiramente de outra. Se é dependência financeira, é de uma forma que escreve, que daí fica no plural ou no singular. E quando é em outro sentido, aí pode ser que a gente possa usar o plural. Tá bom? Em vias de, disse, a obra está a caminho. A obra está em via de terminar. O projeto está em via de ser aprovado. A obra está em via de ser concluída. Qual alternativa está correta? A. A. A obra está a caminho. Está correto? Mais ou menos. Me parece que está correto. Tem um valor conotativo aqui, né? Sim. Tem como a obra estar a caminho? Não, né? Não tem como.
Mas a gente entende o valor da semântica no sentido de que a obra está para terminar, ela está caminhando para o término. Então, está correta a frase. A obra está em via de terminar. Em via de. Também está correto. O projeto está em via de ser aprovado. O projeto está no caminho. Está no sentido de ser aprovado. A obra está em via de ser concluída. Ó, mesmo sentido da frase acima. Ela está em via de ser concluída. Também está correto. Questão do animal. Qual a alternativa correta? 1. O animal está em via de extinção ou o animal está em vias de extinção? Em via de extinção. Vias de extinção. Singular, né? Singular, por quê? Na época tá em vias, aí parecia que tava assim, Nós, estrada. conosco, vós, convosco, os, as, lhes. Porque a Sim, sim, conjugação do verbo está no singular, então toda frase tem que estar no singular, certo? Certo. Cadê o verbo da frase? Está. Isso, ação, né? E aqui também, os verbos juntos, aliás. Coloque correto ou errado. 1. Vou estar solicitando o pagamento. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Pô, até eu bocejei aqui, eu vi alguém bocejando. Vou solicitar o pagamento. E aí? Vou estar solicitando, o pagamento está errado. Vou estar solicitando o pagamento está errado? Vou solicitar o pagamento. E agora? Você pode estar anotando o número? Você pode anotar. Você pode anotar o número? Eu acho que a 3 está certa e a 4 está errada. A 4 tá certa. Mas e a 3? E a 2? E a 1? A 1, ela tá errada, a 2 está certa. A 4 está errada e a 3 está certa. Tá? Vou deixar para vocês pensarem no intervalo, tá? Tá bom. É para voltar às 9h35, não é para ficar enrolando. Tá. Tô de olho em vocês. Tá bom, professora. Tá bom. Vamos lá. Então, vamos lá. Verbos juntos. Coloque verdadeiro ou certo ou errado. Opa. Vou estar solicitando o pagamento. Vou solicitar o pagamento. Você pode estar anotando o número. Você pode anotar o número? E aí? Eu acho que a que tá errada é a da 1 e da 2, eu tô falando. Eu acho que as que estão certas é a 2 e a 4. Eu acho que estão certas são a 2 e a 4. Eu pensei em...
E aí? 2 e 4? Sim. Isso mesmo. Por que as outras estão erradas? Por Por causa quê? que ela Vou estar solicitando o pagamento. Vou estar solicitando o pagamento. Ele não está solicitando o pagamento. Eu acho que a gente precisa de uma resposta melhor. tá falando, tipo, do futuro, mas não é do futuro, ele quer para agora. É. Uma resposta melhor. Oi, professora. Não é nesse sentido. Eu quero que vocês consigam verificar, ó, o que o enunciado fala lá, ó, verbos juntos. Então, o que está errado ali? É que está no futuro, professora. Vou estar solicitando o pagamento. Está no futuro. Não, ou não é solicitando. futuro. Não é futuro. Deixar vocês pensando, tá? Tá bom. Oi, Pedro, você chegou? Oi, prof. Tudo bem? É que eu tava vendo umas coisas aqui e eu acordei tarde porque minha avó esqueceu de me acordar. Eita, tem que pôr despertar você sozinho, tá? A gente tem que começar a aprender a ter algumas responsabilidades, acordar sozinho, arrumar a cama, tá bom? Isso. Então, vamos lá. Vou estar... É no futuro, professor. Verbos juntos. Coloque correto ou errado. Vamos, eu tô esperando uma resposta de vocês ainda. Quanto tempo? Mas a 1 não tá certo? Está solicitando. Então, Por que tá errada a frase? Porque tá no futuro. Ele quer pra agora. Não é porque tá no futuro. Já falei que não é. Quero outra resposta. Não tem? Ó, o que é pra gente observar na frase? Olha aqui, ó. Verbos juntos. Isso. Então, na frase, 1, vou estar solicitando o pagamento. O que é verbo? O verbo é estar. É o solicitando, que veio do verbo solicitar. Ó, vocês falaram os dois. Poderia estar, tipo, estarei solicitando pagamento. É verdade. O que mais? Qual que é o outro verbo que tem? Estou solicitando o pagamento? Não é para vocês inventarem outra frase, tá? É para prestar atenção na frase que está aqui, verificar quais são os verbos que estão na frase e por que está errado. O que é vou? Vou é voz. Voz com voz. Não. Segunda pessoa do... Vou, ele fica pro futuro. Tá, mas é futuro de qual verbo? Vai. Futuro Do verbo do... ir. Ir. Ir é o verbo, tá? Uhum. Estar. Eu não sabia. Estar tá no verbo. Já tá Já é o verbo, né? Uhum. Putz. E solicitando é o quê? É do verbo dar. Solicitar.
O verbo solicitar. Então, quando nós temos 3 verbos juntos, é o quê? É um... Putz. Lembra que a professora falou aquela vez, quando tem 2 ou mais palavras na frase que tem o mesmo valor? O que é essa expressão das 2 ou mais palavras juntas? É uma locução, lembra? Locução. Sim. Não, pera, não, Lembra que a não. professora falou da locução? Sim. Então, se aqui tem 1, 2, 3 verbos juntos, é uma locução o quê? Verbal? Não, Locução verbal, isso mesmo. Então, é uma locução verbal. Essa locução verbal está correta? Não. Por que que não está correta? porque Professora, Olha só, nós temos um verbo principal e um verbo auxiliar na frase, na locução verbal, certo? Não é que a locução verbal está errada. Usar locução verbal é correto. Mas, ó, nesse sentido, nós temos um verbo principal e temos um verbo auxiliar. Aqui, ó, vou estar solicitando. Vocês verificam que solicitar é o verbo auxiliar. Aliás, solicitando é o verbo principal e vou é o verbo auxiliar. O estar, ele também é auxiliar, mas verifica que não tem necessidade de ter um verbo no gerúndio dentro da frase. Porque, Não. olha, na reescrita dela, na número 2, é vou solicitar o pagamento e vou estar solicitando o pagamento. Você verifica que é o mesmo sentido da frase, mas um está escrito de uma forma diferente. com o verbo auxiliar e o verbo no gerúndio, com o verbo principal e o verbo auxiliar no gerúndio, e sem necessidade. Essa maneira, essa forma de ter, de ser caracterizado um verbo auxiliar mais o verbo no gerúndio, é uma forma enfeitada, que ela poderia ser simplificada. Entendeu? Então, por exemplo, assim, ó, vou solicitar o pagamento. Precisa falar que vai estar solicitando o pagamento? Não, ele vai solicitar o pagamento. Então, a forma correta é ir solicitar. Não é vou estar solicitando. Tem um verbo a mais na locução verbal que não tem necessidade nenhuma. Então, por ter um verbo sem necessidade no meio da frase, é que torna ela errada. Ó, a mesma coisa acontece aqui embaixo. Ó. Você pode estar anotando o número? Você pode anotar o número? Por que o estar está ali no meio? Fica sem sentido ele. Não tem sentido. Ele é um acréscimo sem sentido. Tá? Então, isso que torna a frase errada. Então, quais são as 2 frases certas? Você pode anotar e pagamento. É 4. e vou solicitar o pagamento. Isso, a 2 e a 4. Vou solicitar o pagamento e você pode anotar o número? São as 2 frases corretas. E por quê? Por causa Porque que eles estão... não há necessidade de um verbo auxiliar com um gerúndio. Porque
na locução verbal é só a locução verbal é só o verbo auxiliar e o verbo principal. Não precisa de mais um verbo no gerúndio, porque isso enfeita a frase e tá errado. Tá bom? Tá bom. Vamos lá. A ordem e a clareza do texto. Ao chegar ao ancoradouro, recebeu Maria Silva um colar indígena, feito de escamas de pirarucu e frutos do mar, que estava acompanhada de um grupo de adeptos do movimento evangélico. Então, vamos lá. O que é ancoradouro? Ancoradouro. Isso. Ancoradouro. Vem da Ele que puxa a âncora. Âncora de ouro, parece, né? O que é ancoradouro? Aquele Não sei que puxa a dizer. âncora. Não, não sei. Não sei. Ancoradouro vem da palavra âncora. O que é âncora? É aquele negócio que faz segurar o barco. Isso mesmo. Então, o ancoradouro é o local onde fica vários barcos ancorados. Certo? Certo. Então, ao chegar ao ancoradouro, é como se fosse um porto. Não é um porto, por quê? Porque o porto tem carga, descarga, tem outra função. O ancoradouro é só para você ficar com é o local específico para ficar com o barco ancorado, tá bom? Tá. O que é pirarucu? Pirarucu. Isso. Pirarucu. É. Olá, vamos ler a frase. Escamas de pirarucu. O que tem escama? Peixe. Animais. Coisas assim. Peixe. Então, pirarucu é um peixe, tá bom? Isso que eu tava pensando. Eu achei que fosse outra coisa, mas eu tava pensando em peixe. É um peixe bem comum na região norte do país, tá? Tá. Então, acho que são essas duas palavras as diferentes no texto, né? Tem alguma outra palavra que vocês não sabem? Querem perguntar qual é? Evangélico. Ah, não. Não. Evangélico. Movimento evangélico. O que é movimento evangélico? Eu achei que era uma coisa que eu não sabia. Movimento É evangélico. tipo um evento que vai pessoas evangélicas? Movimento evangélico. A pessoa, ela é evangélica. Ó, olha só. Acompanhada de um grupo de adeptos do movimento evangélico. Aqui ele fala que, ó, quando ele fala a expressão movimento evangélico, ele quer falar que são o grupo de pessoas que se filiam àquele entendimento. Aí, nesse sentido, é ao movimento evangélico. Tá? Entenderam? Sim. Pergunta-se. O pronome relativo que refere-se a. Então, cadê o que? Ao chegar ao ancoradouro, recebeu Maria Silva um colar indígena feito de escamas de pirarucu e frutos do mar, que Estava acompanhada de um grupo de adeptos. Oxe, o que é adepto? O que são adeptos? Hã? Não ouvi Que são direito. adeptos? Adeptos, eu acho que são uma forma de falar adaptados. Significado? Qual que é?
Adaptado? Bom, eu Mas acho. adaptado não seria o sentido. Quando você fala Professora, oi, professora, eu acho que eu já sei. Adaptado, tipo, por exemplo, uma pessoa vai de uma cidade para outra. Com o tempo, ela vai se adaptar, ela vai conseguir interagir com as pessoas, vai entender como que é a cultura. Eu acho que é isso. Eu não sei explicar direito, mas eu acho que é isso. olha, esse é o sentido mais para adaptado. A palavra adepto, ela não vem de adaptado, tá? Adepto é algo que apoia, porque, ó, lembra aqui, ó, que a gente leu que um grupo de adeptos do movimento evangélico, então, o movimento evangélico é o grupo de pessoas que se filiam com o mesmo entendimento. Então, os adeptos a esse grupo são pessoas que apoiam. Então, aqui a gente pode mudar a frase, a palavra para acompanhada de um grupo de Um grupo do movimento apoiadores do movimento. Então, adepto é mais no sentido de apoiar, admirar, de aderir, tá bom? Tá bom. E não de adaptar. Ok? Tá bom. Então, vamos lá. Agora eu entendi, professora. Isso. Então, o pronome relativo que refere-se ao colar indígena, aos frutos do mar, ao pirarucu ou a Maria. Então, vamos lá. Vamos ler a frase de novo, até a gente poder identificar de quem. Feito de escamas de pirarucu e frutos do mar, que estava acompanhada de um grupo de adeptos. Então, vamos ler a frase de novo, inteira. Vocês têm que identificar o que está se referindo. Se o que está se referindo ao colar, aos frutos do mar, ao peixe ou a Maria. Ao chegar ao ancoradouro, recebeu Maria Silva um colar indígena feito de escamas de pirarucu e frutos do mar, que estava acompanhada de um grupo de adeptos do movimento evangélico. Ao colar indígena. Ao colar. Por quê? Que o colar não. Eu tô achando que é aos frutos do mar. Vou deixar vocês pensando. Ó, o que o pronome relativo que, ele está destacado lá, ele está se referindo? Ele está fazendo menção a quem? Leia o texto até identificar, tá bom? Porque é só através do texto que a gente vai identificar, então tem que ler novamente. Porque a palavra que é só uma palavra para substituir o colar? Não, e não é. Não é. O que ele está remetindo a quem? Ele está remetindo ao colar indígena, aos frutos Ao pirarucu. ao pirarucu ou a Maria? Pirarucu, professora. Por quê? Porque antes ele fala assim, as escamas de pirarucu. Aí ele dá uma pausa e vai continuar falando sobre o pirarucu, que estava acompanhado de um grupo de apoiadores. De apoiadores. Não é o pirarucu. Professora, eu acho que é Maria. Por que é a Maria? Porque poderia estar assim. Maria estava acompanhada de um grupo de adeptos do movimento evangélico.
A resposta tá certa, mas é quase isso a explicação, tá? Então, o que ele está referindo-se a Maria. Porque, ó, ao chegar ao ancoradouro, recebeu Maria um colar indígena. Quem recebeu o colar indígena? A Maria. Maria. Do que o colar indígena era? Ele era feito de escamas de pirarucu e frutos do mar. Então, vocês identificam que o feito de escamas de pirarucu e frutos do mar é algo explicativo que está dentro do texto? Sim. Sim. E como que a gente identifica algo explicativo dentro do texto? Algo explicativo nesse texto. Não tem vírgula no começo e no final da explicação? Tem. Então é uma nota explicativa. Assim como quando a gente tem o parênteses, lembra do parênteses? Sim. Então, aí ele retoma a frase, depois da explicação, ele retoma a frase, que estava acompanhada de um grupo de adeptos do movimento evangélico. Esse grupo de adeptos do movimento evangélico também são pessoas, certo? Certo. Então, tem como o colar indígena estar acompanhado de um movimento evangélico? Não. 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 Tem como os frutos do mar estarem acompanhados de um grupo de adeptos do movimento evangélico? Não. Tem como um peixe pirarucu estar acompanhado? Ô, professora, não, Oi. não. É por causa que aquela hora eu tinha entendido assim, com o peixe na hora que eu fui responder, né? Eu não olhei toda a frase. Então tem que ler tudo, tá? Tem como a Maria estar acompanhada de um grupo de adeptos do movimento evangélico? Sim. Então é a Maria. Então, o pronome relativo que, refere-se a 4, a Maria. Porque era a Maria que recebeu um colar, foi a Maria que recebeu o colar indígena e ela que estava acompanhada de um grupo de adeptos do movimento evangélico, certo? Certo. Professor, posso ir no banheiro? Pode. Como se pode melhorar o texto para dar clareza? O que a gente pode alterar no texto aqui para poder ficar, para a gente poder entender melhor o texto? Porque ficou confuso, não ficou? Tanto que foi difícil de identificar o que o pronome relativo que estava se referindo, certo? Sim. Então, como que a gente pode fazer? Alguém dá uma sugestão? A senhora pode ler de novo? Oi? A senhora pode ler de novo? Tá falando muito baixinho, eu não tô entendendo. A senhora pode ler de novo? Posso, vamos lá. Ao chegar ao ancoradouro, recebeu Maria Silva um colar indígena, feito de escamas de pirarucu e frutos do mar. Professora? E estava acompanhada de um grupo de adeptos do movimento evangélico. Tá, só que eu não entendi o que a senhora quis. Ah, tá. Eu quero que vocês alterem o texto para dar mais clareza. Porque, ó, lembra que a gente teve dificuldade de encontrar quem o pronome relativo que estava se referindo? Sim. Então, por quê? Porque o texto está confuso mesmo.
E isso é proposital para que vocês aprendam. Então, como que a gente vai fazer para poder alterar isso aí? Vai ficar assim, ó. Ao chegar ao ancoradouro, Maria Silva, que estava acompanhada de um grupo de adeptos do movimento evangélico, recebeu um colar indígena feito de escamas de pirarucu e frutos do mar. Não ficou melhor para entender? Ficou. Então, o que a gente Muito alterou? melhor. Trocou ali o colar indígena, que foi lá para o final, e o frutos do mar também. E o que, assim, mudou, que ele estava Maria Silva, que estava acompanhada de um grupo de adeptos do movimento evangélico. Aí depois que começou a falar sobre sobre quando ela recebeu o colar indígena. Isso mesmo, porque colocou a Maria Silva e uma nota explicativa sobre quem estava com ela, e depois explicou que ela ganhou um colar, que aí explicou o que o colar era feito, certo? Professor, o Miguel levantou a mão. Quem levantou? Pode falar. Miguel. Oi, Não, é Miguel, pode falar. Tentar melhorar o texto, mas ali já tinha tudo que eu ia falar, então. Ah, ele já deu a resposta junto, né? Então tá certo. Ao chegar ao ancoradouro, Maria Silva, que estava acompanhada de um grupo de adeptos do movimento evangélico, recebeu um colar indígena feito de escamas de pirarucu e frutos do mar. Ficou muito melhor o texto. Acabou esse conteúdo. Deixa eu dar pausa aqui, que eu vou colocar outra coisa para vocês. Professora, eu não entendi. Como assim pausa? Nem eu. Tem um botãozinho aqui para mim que está escrito pausar compartilhamento. Aí, quando eu pauso, deixa a tela parada onde eu deixei antes. Aí, quando eu retomo, vai lá onde eu mudei, tá bom? Eu vou tratar com vocês agora sobre interpretação e compreensão de texto, tá? Para que a gente possa... Eu só vou finalizar essa parte da matéria, eu acho que vou até liberar vocês mais cedo hoje, tá? Tá. Então, vamos lá. Interpretar e compreender. Compreender está no texto, está escrito, traz a ideia literal do autor. Aí, é para vocês prestarem bastante atenção no texto, em relação às conjunções, preposições, sinais de pontuação e palavras negativas, tá bom? Aí, quais são as preposições? Que agora deu um branco na cabeça. As preposições são... Professora, deu um branco na cabeça agora, hein? Eu quero que saia esse branco daí, vamos descobrir, vamos lembrar. Preposições, vamos lá. Que. Ante. Antes, eu acho. Tá, acho que eu lembrei algumas. Ante, após. Cadê? Que mais? Tem antes, tem. Ante, após, Tem. não. Que. Tem que, professora? Eu quero na ordem. Ai, meu Deus do céu. Eita. Vamos lá, gente. Ante, após. Qual mais que tinha com Até, a? professora.
Até. Lembrei Isso agora, mesmo. lembrei. Com, Com, que mais? Com C. contra, Contra, agora pro D. de, Decâmetro. Que mais? Com D. desde, Isso. Agora com E. em, Estação. entre, Entre, para, para, ver, por, que mais? Tem mais um com P. perante, Por causa. Perante, agora vai ser com S, eu acho. Eu tô olhando o caderno. sem, Sem, Sem. sob, sob, sobre, sobre, sob e sobre. São as três com E- S. tem uma com T agora que eu tô E tentando traz. traz isso. Isso. Professora, Oi? por que a senhora vai liberar a gente mais cedo? Eu gosto da aula da senhora. Ah, obrigada. Mas é que só falta esse conteúdo para a aula de hoje, ó. É só um pouquinho. Não. Só essa parte aqui, ó. Só. Tá? Ah, É por isso que eu vou liberar mais cedo. Mas ainda tem mais um tempinho de aula ainda, calma. É mais cedo, um pouquinho mais cedo, não é muito Mais cedo. cedo, não. Então, vamos lá. As preposições a, ante, após, até. Com, contra, contra, desde, este, entre, para, por, perante, por, perante também. sem, Em, sob, sob, sobre. E traz. Atrás, Sobre. Não é atrás, tá? É traz. traz, E não é traz do verbo trazer. É traz preposição. É com acento agudo e S. Quando é traz de trazer, é com Z. Tá bom? tá, Então, vamos lá. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, traz. traz, Essas são as preposições. E o que são conjunções? Conjuntos. ai meu Deus, Conjunto. Com nome. Enxame de abelhas. Vamos ver. peraí, conjunção, Uma matilha. conjunção, São conjunções. Uma biblioteca. São conjunções. Quero que vocês me A falem. senhora passou conjunção na aula passada? Lembra que a gente fez conjunção? Fizemos até exercício hoje. A conjunção, não tem ninguém indo embora, não. O pessoal tá aí. Presta atenção na... Não, é porque saíram da sala. Eu vi saindo da sala. Ah, tá. Às vezes caiu a internet, daqui a pouco volta. Ó, conjunção são as palavras de ligação. Servem para ligar tipo beija-flor? um elemento de uma frase com outra frase, com os elementos da própria oração. Ela liga uma palavra com outra palavra. Então, não é diferente da preposição, que a gente tem um grupo de palavras determinadas. A conjunção não tem um grupo de palavras.
Lembra que a gente fez um monte de exercício ali em cima, com um monte de conjunção? Tá. Modo, tempo, lugar. Não eram Modo, conjunções que estavam ligando as palavras? Sim. Sim. Então, e lembra que tinha, às Beija-flor. vezes, uma Beija-flor. mesma palavra. Lembra que tinha, às vezes, uma mesma palavra que fazia conjunção de modo, depois de tempo, depois de outra coisa? Sim. Então, conjunção não tem um grupo de palavras que você tem que decorar, diferente das preposições, que nós temos um grupo de palavras, exceto aquelas que têm sentido de preposição, né? Que daí muda. Mas, de regra geral, a preposição ela tem um grupo de palavras. A conjunção não tem um grupo de palavras. Vocês têm que identificar o valor semântico da conjunção na frase, tá? Então, você pega a frase e vai lá, separa. Isso aqui é substantivo, isso aqui é verbo, isso aqui é advérbio, isso aqui é adjetivo. Professora, Isso aqui é preposição. Oi. girassol. Oi? Tá tendo barulho. É girassol. Vou pegar o Não, fone. isso é uma palavra. Não. Girassol é o quê? O que é girassol? É Uma flor. É uma flor, mas dentro da classe de palavras, ela é o quê? substantivo. Isso, substantivo, parabéns, isso mesmo. Então, girassol é um substantivo, tá? A conjunção. Vou botar o desculpa, fone. né? A conjunção é a palavra que liga Não, deixa. uma palavra Já foi a também. outra, tá? Então, não tem um grupo de palavras específico. Você que tem que identificar dentro do texto. Então, outra coisa que a gente tem que prestar atenção no texto para poder interpretar e compreender são os sinais de pontuação. Lembra da aula de sinais? Sim. Eu anotei muita coisa. Isso. A aula de sinais era bastante coisa. Eu acho que vou colocar ela na revisão para vocês também, porque é interessante. As preposições e as ocidentais? Não entendi muito. Ó, Que aula foi essa? A primeira aula da professora Gabi. a de pontuação foi a primeira aula. Ah, tá. Primeira aula. Lembra? Aqui, ó, eu quero que vocês entendam sobre interpretar e compreender. Então, o que a gente tem que tentar interpretar e compreender dentro do texto? É para tomar atenção com as conjunções, as preposições, os sinais de pontuação e as palavras negativas. Então, o que são conjunções? Conjunções são palavras que ligam uma palavra à outra. Ela não tem um grupo de palavras que a gente precisa decorar. Porque, às vezes, a mesma palavra pode ser que naquela frase esteja como conjunção de modo, pode ser que naquela frase esteja como condição de tempo, por exemplo. Tá? Agora, as preposições são essas que a gente acabou de falar. Tem um grupo de palavras que você deve decorar. Tá? Então, também tem que prestar atenção quanto a isso dentro da frase. Sinais de pontuação. Também tem que prestar atenção, porque muda completamente o sentido da frase, a intenção do que você quer passar, muda completamente quando você usa o sinal de pontuação de forma errada. Porque se você quer afirmar alguma coisa, você não tem que usar o ponto de interrogação, por exemplo. Você não concorda comigo que se você erra o sinal de pontuação, você erra o que você quer falar na frase? Sim. Tipo, eu quero colocar vírgula. E eu coloco, sei lá, um ponto. Eu tenho que fazer, tipo,
Coloquei o ponto, eu tenho que colocar maiúscula, outra palavra, Isso mesmo. E sem falar também que muda o sentido, né? É. Isso. Então E tem que também ficar vai ter muito que- atento a isso, tá? Também vai ter que colocar travessão. Não, travessão não. Qual é o nome? Aquele espaço que a gente usa com. Não, aquele espaço que a gente usa com o dedo. Parágrafo. Parágrafo, isso. Eu ia falar travessão também, igual ele falou. É porque eu tava com a travessão na cabeça. Mas é verdade, isso mesmo, são vários os sinais, né? Tem o ponto final, tem a vírgula, exclamação, interrogação. Ai, desculpa. Aí tem o travessão, e cada um tem o seu significado, dependendo do que você quer falar. Então, a gente tem que também estar bem atento aos sinais de pontuação. Outra coisa que a gente precisa estar atento são as palavras negativas. Se você coloca uma palavra negativa, muda o sentido da frase. Então, se você está fazendo um texto sobre coisas que contribuem para o meio ambiente e começa a colocar palavras negativas, isso significa que você está dizendo sobre coisas que não contribuem. Então, você tem que identificar o que você quer falar e fazer o uso correto da palavra, tá bom? Então, tem que tomar bastante cuidado nisso, que da mesma forma como a pontuação altera o significado, palavras negativas também alteram, tá? Então, vamos lá. Após o mas, vem o posicionamento. Opinião do autor. Traz a compreensão. Palavras negativas trazem muito sobre o texto. Então, vamos lá. Compreensão e interpretação. O autor afirma na compreensão. Professora, eu não Ou tô vendo seja, onde que a senhora tá lendo. resposta está no texto. Oi? Não tô vendo onde que a senhora tá lendo. Estou lendo bem aqui, ó. Onde? Não tô vendo. Aqui, ó. Compreensão. Compreensão. Ah, tá. Isso. A resposta está no texto. Então, quando o autor ele redige um texto que é para compreensão, a resposta está contida nele. Então, sempre ele vai formular um entendimento, ele vai formular uma ideia, e após a formulação da ideia, ele vai usar o mas e vai se posicionar no texto. Ele vai o quê? Quando a pessoa se posiciona no texto, o que ela quer falar? Ela quer expressar a opinião dela, certo? Certo. E aí, expressando a opinião dela, ela te dá a compreensão do que ela quer falar. Ela te dá a compreensão daquela ideia inicial que ela tinha feito no começo do texto. Então, traz compreensão. Quando um texto é interpretativo, isso depende do quê? Interpretação. Da interpretação do leitor. É algo que está fora do texto. Por quê? Porque quando você redige um texto interpretativo, a sua interpretação, o que você entendeu, não está escrito no texto. Por que não está escrito no texto? Porque é o que você entendeu. O que você entende é uma coisa, o que o Ricardo entende é outra coisa, o que o Miguel entende é outra coisa, o que a Natália entende é outra, o que a Ana entende é outra, entendeu? Então, o que você entende, a interpretação, ela depende do leitor e ela está fora do texto. Você que interpreta. Mas é lógico, existem textos interpretativos que o próprio autor ele já te induz a uma interpretação e induz a um pensamento, certo?
mas cada pensamento é individual, é a interpretação de cada um, tá bom? Tá bom? Tá. Professora, sabia que eu estou produzindo um texto na escola? Ah, é? Uhum. Eu comecei ontem, vou terminar hoje. Que ótimo, maravilha. E tem um tema específico? Hã? Tem um tema específico, professor? Não, é tipo um relato, assim, que marcou, assim, a vida, assim, que você não esqueceu. Que bom. Conclui bem certinho, tá? Presta bastante atenção nas aulas e faz a aplicação de tudo que você já aprendeu, tá bom? Tá. Então, vamos lá. Exemplo. Ana andava cabisbaixa. O que é andar cabisbaixo? Andar triste. Isso mesmo. Andar Professora, triste. eu não tô vendo onde que a senhora tá lendo. Tô lendo aqui, ó. Eu não tô vendo. Não estou conseguindo ver seu mouse. Eu tô vendo lá interpretar e compreender. Aí, agora sim. Deu Eu certo? tô vendo agora. Deu. Deu certo? Deu. Agora deu. Deu. Vocês conseguiram entender aqui em cima sobre compreensão do texto? Que quando o autor redige um texto e coloca o mas e se posiciona no texto, a resposta está no texto, e quando é um texto interpretativo, a resposta está fora do texto, depende da interpretação do autor ou Sim. do leitor. Vocês entenderam isso aqui certinho? Sim. Então tá bom. Então vamos lá. Ana andava cabisbaixa. Triste. Andar cabisbaixa e andar triste, certo? Igual responderam. Cabisbaixa é de cabeça baixa, tá? Tá. Então vamos lá. Compreender. Qual que é a parte da compreensão do texto? Está de cabeça baixa. É que Ana estava de cabeça baixa, porque a palavra cabisbaixa significa isso, certo? Certo. Mas qual que é a interpretação que a gente dá para a palavra Ah, a cabisbaixa? gente acabou de falar, né? Que ela tava andando triste. Triste. Isso. Só que está escrito no texto que a Ana estava triste. Não. Não. Então, essa é a parte interpretativa, porque ela está fora do texto. Ela depende do A gente tá leitor. interpretando, né? Tá. Exatamente. Agora, a parte para compreender, estava de cabeça baixa, é o que está escrito. Ela andava cabisbaixa, ela andava de cabeça baixa. Então, a resposta está no texto. Por quê? Porque quem escreveu o texto já trouxe o posicionamento dele, tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês prestem bastante atenção quando forem fazer um texto, ok? Vocês estão fazendo os textinhos que eu pedi desde a primeira aula, pegando o hábito da escrita? Ah, eu tô fazendo esse texto que eu tô falando pra senhora. Que a prof pediu, né? É. E os demais, cadê? Não. Bom, Não? eu estava fazendo da escola, professora. Estava fazendo na escola? Aham. E você está conseguindo identificar o que você está aprendendo e conseguindo... Oi? Sabe qual que é aquele relato que eu tô falando? Sobre o meu machucado. Sabe o quê? O relato que a professora pediu para colocar, a professora da escola. Aham. Fazer um relato, assim, uma interpretação de texto, um relato que alguma coisa boa ou ruim marcou sua vida. Isso. Eu tô falando sobre o meu machucado.
algo, Ah, algo boa ou ruim que marcou minha vida? isso. O dia que eu bati a cara na porta de metal. Eita, doeu muito. 2 pontos. Tá bom, então. Então eu quero, todas as vezes que vocês estiverem lendo um texto ou redigindo um texto, eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Tá. Nisso aqui, conjunção, preposição, sinal de pontuação e palavras negativas. Outra coisa, quem mais tem algo a falar sobre palavras novas? Cadê? Quem falou que tinha uma palavra nova aí? Tinha esquecido. Já lembrou? Professora, esses dias eu não tenho aprendido uma palavra nova. Ah, E eu Cadê? Deu esqueci de tempo da anotar. aula? Já? Eu Já deu tenho. tempo da aula? já deu, já Não. finalizamos hoje. É 10h28. Ué, a Pois é. senhora vai Ainda liberar agora? já vou daqui a pouco. Eu quero saber de vocês ainda sobre as perguntas que eu sempre faço no final da aula. Quero saber Oi. de vocês o que vocês estão Professora, aplicando. por do que enquanto eu vocês não aprendi ensinam. nenhuma, mas tinha falado, teve gente que falou que tinha aprendido palavra nova. Eu tenho palavra nova, professora. Cadê? Me fala. Tem calosas, que são calos. Análogos, que são idênticos. Esmo, que são as coisas que a gente faz de qualquer jeito. E jagunço, que é uma pessoa Essa eu lembrei. Que não tem orgulho nem... É. E Tá, soberbo, que é uma pessoa arrogante e orgulhosa. Isso. Vamos lá na primeira palavra que você falou. Qual foi? Calosas. Calosos, que vem de calo. Sim. Professora? Isso, vem de calo. Qual que é a segunda palavra? Análogos. Então, Análogos. isso, análogos. O que é análogo? É algo idêntico. Isso. Como que a gente pode formular uma frase com calosos? Eu sou Estou com análogo. calosas. Pessoas Estou com analógicas. calosas. Vocês Pessoas são analógicas. calosos? Não. Estou com calosas. Calosas. Daí seria calo mesmo, que a gente poderia usar, tá? A gente conseguiria usar a palavra calosos numa frase. Ele está Vamos lá. cheio de calosos. Aí seria ele está. Oi? Também dá para usar calos, né? Isso. Ah, A gente poderia falar só pés calosos, digamos assim. Certo? Seria uma frase. E vamos lá, uma frase com análogo. Eu sou análoga ao meu pai. Os meus pés estão calosos. Isso, meus pés estão calosos, também tá certo. Análogo seria também uma intenção de não ser usada para igual a você, mas, por exemplo, assim, vamos pensar. Quando a gente coloca sal na água, a água fica análoga à água do mar. Por quê? Porque ela está salgada, está igual, né? Acho que é verdade. Qual que é a próxima palavra para a gente formar uma frase? Esmo. Como? Esmo.
Isso, esmo. O que que é esmo? Qual que é o significado? É fazer alguma coisa de qualquer jeito, é alguma coisa largada. Isso. Quando alguém faz uma tarefa, um trabalho da escola, Como eu de tenho que forma fazer, né? largada, jogada. Não sei. Você fez o trabalho a esmo. O que Você é fez isso? um trabalho mal feito, um trabalho Nossa. sem cuidado, certo? De qualquer jeito. Qual que é a Certo. próxima palavra? Jagunço. O que é Jagunço. jagunço? Uma pessoa mais ou menos rígida. Rígida, orgulhosa, algo assim. Jagunço é uma palavra que remete muito ao que as pessoas usavam. É uma palavra que é usualmente usada foi ótimo, né? Que é comumente usada no Nordeste. A gente não tem tanto hábito de falar a palavra jagunço, mas jagunço é um capanga, é um indivíduo que trabalha para outra pessoa de empregado fazendo crimes, cometendo crimes, entendeu? É um jagunço, é um capanga. Gostei muito disso, não. É pesado, né? O jagunço é pesado. Próxima palavra. Soberbo. Isso mesmo. Soberbo. Soberbo é o quê? Soberbo é uma pessoa arrogante, uma pessoa orgulhosa. Isso mesmo. Fulano é soberbo, fulano é arrogante. Então tá bom, gente. Concluímos a aula de hoje sobre interpretar e compreender, né? Final da aula. E alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar mais alguma coisa? Tchau, professora. Só tchau, né? Tá bom, então, gente. Até a próxima aula, tá? Tchau, professora. Tchau, pro. Tchau. Bom restinho de semana para Tchau, vocês. Fros. Tchau, beijo. Adeus. Deus.